Oi, pessoal. Esse vídeo ele é uma continuação do vídeo anterior, no qual eu falei sobre os yamas. Hoje eu vou falar sobre os niyamas. Tanto um quanto o outro, eles são parte das 8 etapas do Raja Yoga para se chegar à iluminação, quando praticadas nessas 8 etapas. E o Raja Yoga é uma das 7 linhas clássicas do yoga. Então, hoje eu vou falar sobre os niyamas, que significa disciplinas secundárias. Secundárias não na importância, né? Secundárias com relação aos yamas. Os yamas são umas regras um pouco mais abrangentes, assim, mais básicas, no sentido que são a base, assim, para a gente viver uma vida boa, uma vida de retidão, de acordo com as leis universais de Deus, né, do que você acredita que seja Deus, ou caso você não acredite, de leis assim que orientam a gente num caminho mais correto, né, que vai trazer felicidade para a gente. Então, essas disciplinas secundárias, elas vão ajudar a organizar e a reestruturar a nossa personalidade. Então, tudo que eu vou falar não é nada do que vocês já não ouviram falar na vida de vocês. São conceitos, né, termos simples, mas que a gente às vezes não presta atenção no seu significado. Então, eu vou falar sobre como o yoga enxerga, né, esses conceitos. Então, o primeiro niyama são 5. O primeiro é o shaucha, que significa pureza. Então, a pureza no sentido do que você sente, da intenção que você coloca nas coisas, do olhar que você coloca nas coisas. Então, quando o olhar que a gente tem para as outras pessoas, para a gente mesmo. Então, seria uma forma da gente cultivar e exercitar a positividade na nossa vida. Aí eu vou falar a minha interpretação, né, com relação a isso. Não seria aquela positividade tóxica, que seria a gente fechar os olhos para os problemas, né, fingir que não existem problemas na nossa vida, e aí a gente, fingindo que não existe, a gente acaba não conseguindo resolver nada, né? Então vai vivendo meio anestesiado, meio deixando um pouco de lado e fingindo para a gente mesmo que está tudo bem, né? Então não é nesse sentido. É a gente tentar ver o lado bom das coisas, das pessoas, dos acontecimentos, de como a nossa vida está no momento, né? A gente tentar ver o lado bom das coisas, porque também positividade tóxica é ruim, mas a gente ser negativo demais é pior ainda, né? Assim, porque a gente enxergar só o lado ruim das coisas, além de também não ajudar a resolver, não é verdade e não é muito justo também, porque sempre se a gente realmente refletir, olhar as coisas com um pouquinho mais de profundidade, a gente vai ver que sempre tem algo bom, sempre tem alguma lição para se tirar. Então, o Shautra, né, é a pureza nesse sentido. O segundo niyama é o Santosha, que significa contentamento. Então, é a gente se contentar com o que a gente possui, com a nossa vida como ela é hoje, mas sem tirar a nossa intenção, a nossa realização na prosperidade. Então, seja prosperidade material, prosperidade de sentimentos, de vínculos, né, que a gente constrói. Então, a gente não tirar o foco da gente tentar melhorar na nossa vida, mas a gente também ficar satisfeito com o que a gente tem hoje, né? Até uma forma que se fala muito hoje em dia, né? Da gente sentir gratidão pelo que a gente tem. E isso realmente às vezes pode até soar, né? Clichê, você tem que ter gratidão. Primeiro a gente tem que tirar o tem que, né? Para não ficar aquela coisa obrigatória, rígida e pesada. Mas assim, é importante que a gente tente olhar e tenha um olhar assim de gratidão pelas coisas que a gente tem, se sentir satisfeitos, porque essa é a situação atual. Então, ver o que a gente tem de bom, né, em tudo isso, sem deixar de buscar, de galgar coisas melhores para a gente. O terceiro niyama se chama tapas,
O que quer dizer disciplina, austeridade, força. Então, seria uma disciplina, né, em tudo que a gente faz, tentando, aí já é a minha interpretação, né, tentando tirar sempre a rigidez. Então, tudo que a gente coloca rigidez se torna pesado, tira o brilho um pouco assim, das coisas, né? Mas então, esse Niyama, ele fala da nossa força de vontade, da nossa intenção que a gente coloca nas coisas, né? Então, colocar alma mesmo, ativar a nossa força de vontade nas nossas realizações, no nosso trabalho, e até em pequenas coisas mesmo em casa, né? A gente usa muito esse conceito durante a prática de yoga. Então, às vezes a gente está montando uma postura um pouco mais complexa e difícil de se manter nela, porque as posturas, pelo menos no Hatha Yoga, né, que é o que eu pratico, que eu dou aula, a gente se mantém um tempo nas posturas. Então, a gente tem algumas posturas que exigem muita força muscular, a gente acaba achando que não vai conseguir. E muitas vezes, talvez seja a questão física, a gente não tenha tanta força muscular, né, não tenha tanta prática ali naquela postura, mas às vezes é mais psicológico, né, é mais mental do que físico. Então, a gente ativando esse niyama, até eu falo para os alunos, né, vamos ativar o tapas, força, disciplina, que isso dá um estímulo mental e a gente consegue tanto montar quanto permanecer na postura por mais tempo, com mais força física, por causa dessa força mental que a gente estimulou com esse conceito. Então, a gente pode ampliar o uso desse conceito. Eu dei um exemplo, né, nas aulas de yoga, mas a gente pode ampliar isso na vida. Então, muitas vezes a gente se sente desanimado, acha que não vai conseguir, acha que não tem capacidade, acha que não tem força, né? Então, a gente ativar isso dentro da gente, essa força de vontade, a gente sentir que é capaz de realizar e colocar a intenção em tudo que a gente for fazer. Isso ajuda muito a gente alcançar, né, o que a gente quer. Então, o quarto niyama é Swadhyaya, que quer dizer autoanálise, autoconhecimento, observação de si mesmo. Então, é a gente diariamente se observar, analisar as nossas atitudes, as nossas intenções, os nossos pensamentos, sempre sob um ponto de vista ético, né, e moral, lembrando que não é moral no sentido moralista, né, da palavra, é de moral mesmo, de princípios, de valores, né, para a gente tanto se respeitar quanto respeitar o próximo. Então é um conceito que também a gente ouve muito falar, né, mas que é realmente muito importante. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe das nossas capacidades, dos nossos pontos fortes e também das nossas dificuldades, né? E aí a gente sabendo, reconhecendo, assumindo tudo isso, primeiro para a gente mesmo, fica muito mais fácil viver, né? Viver em sociedade, conviver com as outras pessoas, porque a gente vai atuar melhor, sabendo, né, no que a gente é bom, e a gente não vai se ofender se alguém agredir a gente de alguma forma, verbalmente, porque a gente vai saber que a gente tem alguma dificuldade, aquela dificuldade que a pessoa pontuou, e não vai se ofender e se cobrar demais. A gente acaba se aceitando melhor e aceitando melhor também as outras pessoas. O quinto niyama se chama Ishvara Pranidhana, que significa a gente entregar ao absoluto. Absoluto, né, no yoga seria Deus, né, para quem acredita, então algo, uma inteligência superior, uma inteligência suprema, absoluto, porque ela não é mutável. Então seria a gente tudo que a gente fizer, todas as nossas intenções, nas nossas ações, nos nossos pensamentos,
a gente entregar isso para o alto, dedicar ao Senhor e servir a Ele, sempre a Ele. Aí, talvez esse quinto niyama seja um pouco polêmico, né, ou controverso, no sentido que cada um tem a sua crença. Tem gente que não é ateu, né, não acredita em Deus, então, dependendo da religião, né, assim, as pessoas acham que que Deus é diferente, né, de uma religião para outra. Então, eu acho que talvez para unificar aqui o conceito, a gente pensar em algo maior que a gente, né, uma inteligência superior, que isso eu acho que talvez, não sei se isso né, ou pode chegar a ser um consenso de que existe uma inteligência superior pelo que a gente observa, né, assim, da natureza, dos seres humanos, que tem algo, uma que tem leis, assim, né? Então a gente percebe pela natureza como tudo tem uma ordem. E eu entendo que esse conceito nos tira talvez de uma superficialidade assim, da vida. Então a gente sentindo, entregando as nossas ações para algo maior que a gente sai de uma vida rasa, sem sentido, uma vida mais vazia, para uma vida de preenchimento interno. Então, talvez eu acho que esse niyama seja até um dos mais importantes, todos são muito importantes, né? Mas hoje em dia, a gente vê, né, tanto na TV, a gente vê notícias, a gente percebe pessoas também a nosso redor, do nosso convívio, o quanto que as pessoas estão sentindo, precisando de um preenchimento interno, tanto porque talvez elas estejam perdidas, eu falo as outras pessoas, né, mas às vezes a gente, eu, né, me incluo, às vezes a gente se sente um pouco perdido, porque a gente se desconecta, né, desse algo maior, desse algo com mais profundidade de sentido, e aí a nossa vida fica também sem sentido, porque a gente vai vivendo, dorme, acorda, trabalha, cuida da nossa casa, tudo, mas se a gente não se conecta, não tem essa conexão com esse algo maior, realmente fica uma vida sem um significado. Então, talvez esse conceito seja um dos mais importantes por causa disso, que a gente tendo essa base, né, de se conectar com esse algo maior e sentir que a gente faz parte desse todo, isso ajuda a gente a ter mais sentido na nossa própria existência e, e realizar, né, tudo que a gente for realizar com mais significado. Bom, então eu espero que eu tenha ajudado a clarear alguma coisa aí para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre algum deles, então pode me escrever aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, também curte. Quiser passar para alguém que você acha que pode achar interessante, então fica à vontade. E eu vou responder também com o maior prazer. E se você gosta desses assuntos, se você se identifica com eles, então me segue aqui no canal e até o próximo vídeo. Obrigada.